Reciclagem da Visão. Estamos de volta e o Reciclagem da Visão já está começando. Estamos com os nossos presbíteros convidados na tela para todo o povo, para todo o pessoal que se conecta à Rádio Menorá, Rádio 24 Horas. Este é o programa Novas do Reino e vamos lá com o Reciclagem da Visão, cumprimentando os nossos convidados então. Flávio Manarelli, do Rio de Janeiro, RJ. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos os irmãos, todos os participantes da mesa, os ouvintes. É sempre uma alegria e uma apreensão estar aqui. A alegria é nossa aí, Flávio, de ter mais uma vez aí a participação dos nossos presbíteros, né? Thiago Ini também já participou algumas vezes aqui com a gente. Boa noite, Thiago. Boa noite, irmãos. Sempre felicidade de estar compartilhando com os irmãos e fazer presente aqui nesse momento de edificação. Coisa boa. Tá certo. Olha, eu creio que todos os presbíteros que aqui estão agora assistiram o Encontro de Rondonópolis pelo virtual, né? O pessoal que está nos acompanhando aí, quem foi lá presencialmente, comenta com nós aí como é que foi a experiência. Mas quero começar com o Flávio. Como é que foi o encontro aí, a recepção do encontro, Flávio? Deu para assistir aí? O que pegou? Deu para assistir, não me lembro se eu assisti tudo assim, porque eu confesso que o Sérgio orava há 2 anos, né, pela unção de um presbítero, eu orava há 12 anos. Era parente lá, Flávio? Ele é meu irmão de sangue, ele é meu irmão, rapaz, por parte de pai, né, então aquilo é uma recompensa, uma alegria que Deus me dá, porque eu relembrei, assim, naquele momento, como o nosso trabalho no Senhor não é em vão, né? Isso foi comentado, né? O nosso trabalho não é em vão, aquilo ali começou, eu saía do meu trabalho 7 da noite, eu ia para Caxambi, que é um bairro onde o Eduardo morava, ficava ali de 8h30 até 11h30 da noite, tirando todas as dúvidas, né, que eles tinham. E foi assim por uns 2, 3 anos, até eles começarem a se envolver na vida da igreja e depois irem para lá, né? É claro que a gente, como ser humano, a gente acha que se a ovelha se desgarra da gente, ela não tem mais jeito, né? Mas é o contrário, né? Ou seja, o fato dele, que é meu parente, tinha um vínculo emocional muito grande entre nós dois, assim, ter ido para lá, né? Culminou nesse amadurecimento, né? O próprio testemunho dele conta ali do amadurecimento que ele teve em 30 dias, que foi mais do que talvez todo esse tempo, né? A Cecília, que foi assim naquele período, a Cecília era carochinha, né? De igreja, né? Então, quando ela teve o desvendar, assim, do ministério. Então, eu confesso, assim, que agora, na minha cabeça, eu me lembro dessa parte, porque isso me marcou demais, assim, sabe? Imagina. O Espírito disse, nada é em vão. Nada. Nenhum trabalho dos meus servos são em vão. Eu quando tenho um propósito, um plano, eu vou e executo. O tempo é de Deus e é o tempo que Deus respeita, né, as nossas escolhas, a nossa vida, o nosso tempo. E isso me marcou muito, porque isso me renova, né? Hoje eu tenho outras aqui que estão no início de um trabalho, né, passando por dificuldades, e às vezes eu olho assim, será que esse motor engrena? Será que joga a segunda, terceira, quarta? E isso é a parte de Deus, né? O nosso trabalho é continuar servindo a Deus com todo zelo, com todo amor que Deus merece da nossa parte. Verdade. Hein, Flávio, para qual cidade mesmo que ele foi ungido presbítero? Aparecida de Goiânia. Olha aí, bacana. E o pessoal que acho não... que já botaram Goiânia inteira, eu acho. Tem algum trabalhinho para fazer então. O pessoal que não tinha assistido essa parte do encontro aí já tá sabendo. Foi ungido presbítero novo, velho. Legal. E pra ti, Thiago, como é que foi esses momentos aí de Rondonópolis ao vivo? No culto de recepção, teve 2 momentos, né, que me tocou, assim, né. Então,
dos momentos assim que o irmão já vem batendo na tecla, já faz algumas semanas atrás, né? Que é o CGC do crente, né? Que foi citado lá, né? Então, na parte da consagração nossa, que tá uma peneira, né? Ele citou assim, né? E já faz algumas semanas assim que está batendo nessa tecla, né? E Deus está insistindo. E é a pura verdade, né? E Deus me fez lembrar de umas situações, assim, quando eu era mais jovem, adolescente, assim, tinha umas situações, assim, que eu era muito obstinado para alcançar um objetivo natural. Talvez os irmãos também já passaram por alguma situação assim, que quiseram muito algo na vida e decidiram aquilo e alcançaram aquilo, entende? E na questão também espiritual, na consagração, Deus me perguntou se sentia assim, o Senhor, por que eu não sou obstinado hoje como eu fui obstinado no passado para alcançar uma coisa passageira, sabe? Algo que não é para a vida eterna, né? E eu vi assim a minha acomodação, né? Como nós somos acomodados, né? E com essa mensagem assim, acho que foi em Cachoeiro, enquanto em Cachoeiro, não lembro, foi falado sobre nós somos muito... Perdemos tempo com as coisas lícitas, os crentes, né? Na maioria, né? A gente... E é verdade, nós não temos mais tempo, né? Para isso. Não tem como mais nós perder tempo com as coisas lícitas e se esquecer do reino, daquilo que é do Senhor. Eu vejo os irmãos comentando, né, e é verdade, a iniquidade se multiplicou, né, daí a gente se acomoda com esse discurso, né, e só que o Senhor me trouxe algo nesse sentido, se a iniquidade se multiplicou, a nossa consagração deveria ser também aumentada para enfrentar para não ficar desequilibrado, né, a iniquidade aumenta, né, é difícil ganhar uma alma hoje, e a consagração do crente que deveria seguir uma progressão geométrica, ela declina, né? Então, nós nunca vamos conseguir combater o pecador, né? Por causa da nossa entrega, né? E é assim, os exemplos do passado nos mostrou isso, né? Então, é o que o Senhor quer de nós ali, Atos 2:42, que foi citado. E outro ponto, só para ser mais objetivo aqui, da mensagem foi a parte final, acho que o irmão citou algo sobre que nós não conseguimos encontrar o rio A, B ou C no mar, né? E é a pura verdade, né? Que hoje eu não sou mais individual, né? Eu tenho que me olhar como eu coletivo. E quando eu começar a olhar assim, muda tudo. Seus irmãos analisar. Aquilo para mim, sabe, foi a chave, eu acho, da mensagem. Foi aquela questão do eu coletivo, né? Que o rio dá no mar. E quando tu olha para o mar, tu não enxerga o rio mais, né? Tu enxerga o eu coletivo. Então ali aquilo, para mim, assim, foi fantástico, porque faz todo sentido, entende? Eu viver dessa maneira. Eu vivendo assim, não vou julgar mais, né? Eu vou me consagrar, eu vou ajudar os outros, né? Então foi nesse sentido sim, que o Senhor me mostrou. Boa, Thiago. Perfeito, agora são 22h19, estamos em meio ao Reciclagem da Visão, o pessoal tá ingressando aqui bastante, estamos quase chegando a 100 pessoas assistindo. Quero deixar um recado aí, convite especial, culto de inauguração na Igreja do Senhor Jesus Cristo em Ijuí. Pessoal, eu informei errado, eu falei Erechim no culto mundial, né? Tá certo. A gente pede uma ajuda, então, pro pessoal compartilhando, né? Então, é neste domingo, né, Sérgio? Dia 5 de maio, às 19h, Templo de Ijuí. Tá aí. Tá na tela aí pra vocês. É de La Vusca o presbítero, né? É bom citar, porque aí... Tá aí, a gente tá fazendo um trabalho aqui agora, botando o convite especial, o Vinjamin já fez, o programa Novas do Reino agora, depois a gente vai cobrar ali do Matheus de La Vusca, um cachezinho. Legal. Acho que vai bombar essa inauguração aí, legal. A gente já tem alguns comentários do pessoal que está participando aqui, e um deles é do Perdoe 70 vezes 7, mas eu creio que é a Francisca lá de Gramado. Ela diz assim, ó,
que posso estar sentada, mas de pé por dentro, que o exercício de Atos 2,42 exige o negar-se e não há outra forma. O amor e cuidado do Senhor conosco nos testemunhos sobre o que somos terra e sempre vai estar surgindo as sujeiras, e é necessário o trabalhar do Senhor. Sobre em Deus não há rebelião, né? Temos outros comentários também. Tem um comentário aqui também já trazendo do culto mundial. A Sônia Maria do Rosário comentou: de tudo que eu ouvi neste final de semana, onde recebemos muito do espírito deste culto mundial como algo a ser observado, para que sejamos constrangidos do que é o sinal de Jonas, compromisso. Ok, perfeito. Luciano, vamos aí passar a bola para ti agora um pouquinho, uns 3, 4 minutinhos aí sobre Rondonópolis. Beleza, Nicolas. Tem vários pontos, né, naquele culto de recepção que o Senhor traz uma luz, né? Muitas pessoas assistem, mas cada um recebe de uma forma. Algumas coisas que me chamaram a atenção aqui, né? Eu vou comentar, se os presbíteros também quiser trazer alguma coisa, ou o Sérgio aí, sobre as pessoas que foram aproximadas da rádio e que por causa do compromisso, né, de terem que ministrar, de terem que compartilhar, elas acabam indo, né, a rádio é como se fosse um rio, assim, que o barranco fosse meio abaulado e a pessoa tem que cair para dentro daquela água ali. E isso gera um crescimento. Eu, como acompanho, né, há alguns anos a rádio, né, desde o tempo de Novo Hamburgo, e realmente é o que acontece. E a gente vê que as pessoas que se aproximam do alimento, e um ponto muito importante ali que foi falado pelo irmão ali, sobre o inédito, né, que às vezes, né, o rebanho, o povo da igreja gosta muito daquilo que é inédito, ao ponto que às vezes quando a gente analisa uma mensagem, foi gravado ou foi ao vivo, né, e aí a audiência cai lá embaixo quando se discerne que eu já vi o irmão com essa camisa aí, então isso aí deve ser gravado, né? E isso é coisa que ocorre nas almas humanas. Isso é um sinal, né, de que aquela comida que está guardada nos armários, que é a luta que se tem hoje, né, para as pessoas acessar a TV Menorá, acessar as mensagens mais antigas, e a dica mensal está fazendo isso, está puxando, né? E a gente já ouviu assim entre o rebanho, mas parece que há uma pressão, assim, meu Deus, tem que estar assistindo. Mas a pressão gera poder, né? Pergunta aí para os presbíteros também entrar no compartilhar comigo se há esse déficit, às vezes, né, no rebanho, eles sentem isso. Eu já compartilhei com irmãos aqui na igreja e vejo assim que às vezes as pessoas abandonaram um pouco a leitura da palavra e, consequentemente, não acessam mais mensagens antigas que dão uma base para as pessoas que estão chegando, né? O que é que os irmãos têm para compartilhar conosco aí? Flávio? Tem um minutinho aí? Tem um minutinho. Eu falei com a Vitória isso, minha filha tem uns 15 minutos aqui atrás, assim, que ela veio do Sul, né, e compartilhou muitas coisas comigo, assim, eu falei, minha filha, há uma deficiência de que hoje muitas pessoas se tornaram especialistas em mensagem, elas sabem de cor e salteado o que foi dito na mensagem, mas ela não verticaliza aquele assunto. Então, se o Espírito traz consagração, ela não vai lá na semi-escola de consagração estudar a consagração. Então, ela sabe que foi falado sobre um assunto. E isso está gerando uma falha de edificação individual, né, das pessoas. Porque aquelas mensagens que estão lá atrás, elas têm uma unção que é uma coisa absurda, aquilo, assim. Quando você escuta uma escola, às vezes o livro, eu me recebo muito naqueles áudios, né? A voz do Sérgio, inclusive, parecia uma voz assim ainda de garotão e tal, né? Era uma voz mais assim, taquara rachada, mas aquilo tinha uma unção que eu botava aquilo no ouvido assim e eu saía do ar. Você sai do ar, você vai no reino, parece que você fica ali 1 hora no reino, você esquece da tua vida completamente. E hoje as mensagens são consolidadas, então as pessoas precisam ir lá, entender, gastar, são 40 horas, não importa. Lá está o detalhamento de todo o processo de edificação. Com certeza, tivemos aqui no YouTube vários comentários, eu vou puxando alguns e já as meninas me ajudam. A Patrícia Severo disse: eu faz muito tempo que passo as mensagens dos seminários antigos para um pendrive e tenho necessidade de escutar no carro.
A Paula Costa também. Verdade, as mensagens às escolas são muito edificantes. Eu estudo muito as escolas porque são uma bênção. Momento em que estava passando por dificuldade, essas escolas me ajudaram muito. A Miriam Silva também comentou aqui, verdade. Os que mais ganham são os que trabalham nas rádios. Minha filha iniciou na rádio e antes ela não fazia anotações e agora ela transcreve tudo. Isso gera muito crescimento espiritual. A Giovana também comentou aqui, tanto a programação diária quanto a dica mensal são amor de Deus para nós, são amor de Deus para com todos nós. Atenção para o culto mundial, precisamos ser orgânicos no corpo. Então pra você aí que... Também tivemos mais alguns comentários. Podemos continuar, Nicolas? Vai lá, vamos então. A Itajane deixou assim, ó, tendo tido experiências tremendas com o CD de ministrações antigas. Com o CD Cura de Memórias, fui liberto de lembranças escondidas e outras ministrações. A Paula Costa também deixou assim, ó. É sempre assim, tenho dificuldade, vou estudar as escolas e Deus me traz luz. Vou confessar os pecados e Deus me traz o arrependimento. Por causa da luz que tem nessas escolas, não podemos parar de comer. E eu vi que teve vários comentários aqui no YouTube falando sobre o culto mundial, né? Eu acho que isso chamou a atenção do pessoal. E foi nos trazido ali sobre os fariseus e saduceus, né? De como eles tinham muito conhecimento, eles conheciam a pessoa de Jesus, eles sabiam a lei de cor e salteado, mas mesmo assim eles não reconheceram Jesus quando Jesus veio, né? E como nós estamos assim hoje, né? A gente tem muito conhecimento, muita luz, agora foi trazido das mensagens antigas do passado, né? De mensagens que ficaram para trás, a gente pode acessar todas elas o tempo todo. O Senhor nos traz revelação diariamente, mesmo assim a gente fica pedindo sinais para fazer as coisas para o Senhor, né? Senhor, me mostra que eu faço, Senhor, me fala para mim fazer que eu faço. E eu percebo muito isso na nossa vida ultimamente, né? Como corpo de Cristo e como indivíduo, né? A gente não obedece Cristo diariamente, a gente não obedece os mandamentos do Senhor, né? A gente fica esperando sinais para que ele possa falar com a gente, então a gente faça. E eu queria saber do Thiago se ele tem algo para comentar com a gente sobre isso. Nesse sentido do culto mundial, eu me sinto muito envergonhado, na verdade, quando eu escuto o irmão nos exortando, assim, desse nível, o irmão não, o espírito através do irmão, assim, né? Porque são uma exortação atrás da outra, né? Por que eu digo isso, irmão? Porque nós estamos acostumados com a luz, irmãos, né? Porque eu vou contar uma pequena experiência com os irmãos aqui para relatar a minha ideia. Eu vim numa denominação, os irmãos sabem, né? 3 anos lá, né? Então, irmão, quando eu cheguei no reino, conheci a mensagem do reino, né? Eu fiquei maravilhado, pensei, meu Deus, eu fiquei encantado com tudo isso, né? Então, e Deus deu um conhecimento muito rápido, assim, tive umas experiências bem legais no início, muito edificantes, mas assim, aquilo foi fantástico, o conhecimento foi muito rápido no início, e quando eu comecei no reino, eu pensei, se agora sim, se agora eu vou fazer chover fogo do céu, se agora sim, porque eu estava num lugar, né, que eu era zeloso lá, e, porém, gente, eu não sabia nada, não sabia sobre batismo, não sabia quem podia batizar, não sabia quem poderia ser batizado, não sabia nem as coisas básicas do reino, da graça, eu não sabia nada, e 3 anos lá, né? Então, quando eu cheguei aqui, que Deus começou a me dar, assim, eu pensei, pronto, agora vai romper, né? Agora eu vou, as vestes vai resplandecer, eu vou, né? E eu vou curar todo mundo, vou sair expulsando demônio, né? Vou fluir espírito e vida. Eu fiquei empolgado com aquilo e eu mergulhei no conhecimento. E o conhecimento transbordou assim. E eu me vi, agora como a irmã citou aí, sobre os fariseus, igual esse fariseu. Porque a minha entrega não acompanhou meu conhecimento, entende? Meu conhecimento me paralisou ali. E faltou fé, faltou obediência para todo o conhecimento que Deus me deu e me senti paralisado naquilo, né? E hoje eu me sinto envergonhado, assim, eu digo para Deus, né? E Deus, assim, porque Deus fala comigo, irmãos, por sentimentos, eu não sei explicar para os irmãos, mas é através de sentimentos, que Ele confirma normalmente através do ministério da palavra. É assim que eu escuto Deus falando comigo. Né? E nessas mensagens, então
eu senti Deus falando comigo que a minha alma é como se ele comprasse uma pizza, certo? A gente compra uma pizza lá em 12 fatias, né? E tu quer os 12 para ti, né? Só que quando a gente entregou a nossa alma para Cristo, a gente guardou umas 2, 3 fatias lá, né? Aí, Senhor, tu fica com essa parte aqui, essas 2 fatias, eu vivi a minha vida inteira desfrutando dessas 2 fatias de pizza, mas elas são minhas. E Deus comprou inteira, entende? Então, por isso que hoje a gente passa por tribulação, passa por dificuldade, a obra não avança, a gente ora pelos enfermos, não são curados. Puxa, eu fico triste, irmão, porque, ó, o enfermo tá aqui no meu lado, né? As promessas estão na outra, e eu tô no meio, né? Eu penso assim, meu Deus, Senhor, né? E Deus não consegue curar, Deus não consegue salvar, sendo que eu tô aqui, as promessas estão aqui, né? E eu não consigo ser esse canal, né, pro Espírito fluir. Pois. Eu fico muito, assim, triste comigo, irmão, sabe? Com a minha situação, assim, de... Porque o irmão falou na mensagem, somos piores que os fariseus, porque o Espírito hoje está habitando em nós, né? E está nos impulsionando, e basta nós nos humilhar para ele falar conosco. Né? Então, amém. Perfeito. O que o Thiago falou ali, quero trazer pro Flávio, pegando um gancho ali do assunto que o Luciano tinha levantado aí, que é sobre as rádios, se o programa aí que vocês fazem no Rio de Janeiro, Flávio, potencializou aí a tua busca com o Senhor, a consagração. Tu nota que a rádio é importante para a tua consagração hoje? Muito importante. Eu procuro sempre fazer um rodízio aqui dos irmãos, né? Envolver praticamente a igreja, o máximo de membros da igreja, tanto é que para cada dia tem uma dupla diferente. Eles procuram buscar no Senhor o assunto que vai ser ministrado. Eu tenho um caso particular da minha esposa que um ano antes, assim, o ano antes da rádio, ela participar da rádio, foi o ano mais difícil que eu olhava assim para ela em termos de consagração. E a rádio, a responsabilidade com a rádio, né? Claro que Deus usa, isso tem um pouquinho do ego, né? Porque a gente não quer passar vergonha, a gente não quer isso, a gente não quer aquilo, a gente quer manter aquela imagem que não existe, nossa, né? E o próprio Deus vai quebrando isso com a rádio, né? Ele vai conquistando você, aquela responsabilidade que primeiro era simplesmente para você manter uma imagem de que você é santo, de que você conhece, de que você é responsável, que você é um membro do corpo de Cristo. Aquilo o próprio Deus vai conquistando, vai dando conhecimento, vai dando luz. Daqui a pouco você vê assim, passa 2, 3 meses, a pessoa já está vendo que ela é pó de miséria, que tudo que ela fala na rádio, ela também não vive aquilo, né? Então ela começa a entrar na realidade espiritual. Então a gente faz sempre um rodízio dos apresentadores para ter a responsabilidade, desenvolver. Eu vejo que tem pessoas que têm um potencial, mas o medo bloqueia, então a gente empurra aquela pessoa assim, né? Dá aquela manivelada. E o desenvolvimento dessas pessoas que participam da rádio realmente é muito grande. Então a rádio é muito importante para todas as cidades, né? Eu entendo assim que mais cidades deveriam abraçar essa causa de ter ali um programa de rádio para preencher a grade e para ajudar os novos a já entrarem no trabalho e na mesa. Porque hoje a gente fala assim, tem que ir lá na mesa buscar o assunto. Então o assunto é consagração, tem que ouvir o CD de consagração e trazer a temática da consagração. Então a pessoa vai para lá. Uns vão e saem, outros vão e ficam. Depois que a luz entra, ele só tem 2 caminhos, ou é a vida ou é a morte, não tem jeito. A gente até teve um comentário aqui no YouTube da Fernanda Manarelli, que ela comentou assim, meu maior desfrute com o Senhor e com a mesa foi entrar na rádio, especificamente no programa Vida em Abundância. Eu cresci com muita alegria de experimentar essa nova vida. A gente compartilha Programa aqui. do Rio. Eu compartilho, acho que meus colegas também. Quanto ao crescimento, né, que o programa traz para nós aqui, o programa Novas do Reino. Eu queria ver com o Luciano também, né, foi
Diz que começou aí os programas de rádio, acho que foi lá em Chapecó a primeira vez, Luciano, tô certo? Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo ainda. O início do Orvalho do Irmão foi em 2016, né? Uhum. E ali a gente já começou. E o período do Orvalho do Irmão, tem irmãos que fazem isso hoje, ele rodava de segunda a sábado. Então a pressão é que... Eu acho que o irmão falou sobre um rolo compressor, né? Que ele fica girando. E se tu não der o passo na hora e no momento certo, ele te pega, né? E aquilo gera um compromisso. Vem a rotina, vem a mesmice, né? Todos passam por isso. Vocês que trabalham em rádio, você sabe, né? Tem dia que tu levanta e pensa, puxa, tem programa hoje, né? Mas tu tem que te mexer, tu tem que fazer alguma coisa, né? E realmente, todos aqueles que se envolvem, assim, Deus dá um crescimento. A gente já viu, né, de pessoas que chegaram recentemente na igreja, foram oportunizados a vir para trabalhar numa técnica, às vezes. Que nem o Josué tá ali, né? Ouvindo, escondidinho, mas tá ouvindo, tá recebendo, e o Senhor começa a mexer. Então, eu tive bastante experiências desde Novo Hamburgo, né? E hoje eu vejo, né, onde os programas ficaram, os presbíteros que às vezes não sabem, né, manusear às vezes a posição que tu tá aí de técnico e tiveram que se desenvolver. Eles dizem, ora por nós, que isso aqui é um quebrantamento todos os dias, mas aquilo tá alavancando. E tem uma mensagem na igreja que é antiga que diz assim, pressão gera poder, né, que fala sobre cozinhar feijão, que bota na panela de pressão, bota fogo e daqui a pouco sai um cozinhado bem gostoso lá, né? Aqui no Sul a gente gosta muito de feijão. E é assim que o senhor faz com a gente aqui na rádio e nas programações, né? O senhor te bota na frente daquele rolo, ele começa a andar e tu tem que te mexer, né? É bem isso. Vitória se identificou aqui. Sempre, né? A gente teve uma experiência bem interessante no grupo familiar de hoje, que veio bem em relação ao assunto de agora, falando sobre essa questão de consagração, que não quer dizer estar sempre preparado para todas as coisas ou saber tudo, mas estar disponível para as pessoas que precisam daquele auxílio, né? E uma irmã compartilhava assim que ela via que Deus não podia acrescentar na igreja porque não há preparo em relação à prática do que a gente já aprendeu. Ela deu exemplo, eu fui na academia, eu cheguei lá, eu não sabia como fazer o exercício ali, eu vi que tinha um orientador, mas ele não tinha nenhum interesse em me auxiliar naquele momento, né? Então, muitas vezes a gente vê assim que essa questão do gerar, consagrar, se consagrar, gerar e cuidar, tem umas falhas na nossa vida aí que, por exemplo, foi dito, né? A gente sempre está esperando muitas coisas ao vivo, a gente está esperando o inédito, mas se a gente pensar na nossa alimentação, arroz e feijão não são grandes experiências gastronômicas, mas eles são necessários para continuar, né? Exato. São necessários para poder crescer e, sim, ajudar o próximo. Perfeito. Nós temos muitos comentários aqui de pessoas que participaram, ou ainda participam das rádios, né? Vamos ler alguns aqui para vocês. A Jéssica Capelletti deixou assim, eu sou muito grata a Deus por fazer parte da rádio. Eu percebi que foi um meio do Senhor me manter na mesa. Incentiva todos a participar, temos muito crescimento de vida. A Karina Carvalho também deixou, fui amarrada junto à Vide também, e vejo isso como um amor e misericórdia de Deus para me proteger. A Patrícia Michael assim, deixou assim, comecei logo a trabalhar em programas e é o melhor caminho para a mesa. Desejo a todos responsabilidade, pertencimento, conhecer o amor de Deus na prática todos os dias. Certinho. Hein, Sérgio, como é que veio essa ideia aí da Rádio Menorá? Isso já faz quantos anos? 2008, 2009, por aí. Em Porto Alegre, onde nasceu a Rádio Menorá. E nós começamos com o Anderson, em caráter experimental. Depois, de segunda... Se não me engano, foi de segunda a sexta com o Kleider, né? Eu creio que foi 2008, 2009 que nasceu a rádio. Sim. E a TV nasceu em 2010 no Uruguai, em Montevidéu. Então, a TV Menorá é estrangeira. Teve sede estrangeira. A rádio é brasileira. E como é que foi essa ideia, assim, que Deus trouxe? Isso era para alcançar povo local? Como é que era isso tudo? Tu imaginou que ia crescer tanto pelas cidades, ia ter só uma rádio? Olha, Deus me mostrou duas coisas. Ele me mostrou que nós íamos ter muitos investidores do reino na época. E que o Cleide olhou para mim e achou que eu tinha que tomar fazer um tratamento psicológico.
E aí eu disse que nós vamos ter a TV por assinatura e depois a TV é aberta, né? Sim. Aí nós vamos ter muitos investidores. Ele perguntou como nós íamos sustentar isso, né? Digo, com os investidores, com os patrocínios. Ele olhou para mim e achou muito estranho aquilo, mas não quis me dizer nada, porque poderia... Ele estava me dizendo que eu estava na carne. E hoje é uma realidade. Que sustenta realmente não só os veículos de comunicação, para a gente colocar no ar as coisas todas com a estrutura, mas também ajuda muito o desenvolvimento e a expansão do Evangelho. Porque toda a sobra dessas duas empresas, da Editora Vento Sul, quanto da rádio e TV Menorás, são investidos diretamente naquilo que processa salvação e edificação. Né? Então, se cumpriu além do que eu esperava. Sim. Né? Muito além do que eu esperava. O sucesso foi total. É verdade. Hoje temos toda essa estrutura, né? Até acho que o Luciano deve recordar como era a rádio mais antigamente. Acho que era uma coisa mais simples, sabe? O microfone vai embora. Hoje já tem um monte de comercial, minuto de comercial aqui, uma teaser pra lá, uma propaganda pra cá, OBS, transição, mudou muita coisa, o pessoal teve que se aperfeiçoando, né, Luciano? Muito, muito, né? A maneira com que começou foi uma maneira completamente amador, né? O Cleider que sempre fala da merzinha branca deforme lá, que eles não sabiam nem para que lado tinha microfone. O sofá vermelho na TV. Olha aí, viu? Os móveis a gente lembra bem das primeiras programações, né? Do nervosismo que ficava. Eu participei algumas vezes de um quinta ao vivo nesse local. E tudo começou assim, né? O Orvalho do Irmão, na época mesmo, o Novas, não tinha o vídeo, né? Era só áudio, né? Passava somente pelo aplicativo ou pelo Facebook, né? E hoje mudou bastante, né? O Senhor acrescentou muito aí, tá qualificando, graças a Deus, né? Tu vê só. E tudo que começa, assim, que é algo que Deus traz como direção, parece que tá estranho, isso aí, acho que não vai dar certo, né? Isso sempre vem. Deus permite assim que o povo julgue bastante, né? Mas é isso aí. Estamos aqui numa das programações da Rádio 24 Horas, né? O Novas tem um espacinho aí de segunda a quinta, das 22 até as 22h55, e o nosso tempo tá indo embora aqui. Já vou passar a bola para os presbíteros, dando as considerações finais, uma reflexão aqui de todo assunto que compartilhamos. Flávio? Bom, o capital espiritual aí tá como dica, né? Parece que Deus está tentando provar que o ouro tem valor, o que é uma coisa estranha, né? A gente duvidar de que o ouro tem um valor. Não precisaríamos dessa prova, né? Não precisaríamos que Deus provasse o seu valor para nós, mas mesmo assim ele a cada dia tenta provar o seu valor. E a mesa, né? 2009 foi final de 2009, a rádio veio ao ar, a Rádio do Reino e uma outra rádio, e eu me lembro que eu estava em Barueri. Gente, aquilo me deu uma alegria, porque eu agora tinha o ministério menor, eu tinha o ministério fluindo em tempo real, eu podia escutar a hora que eu quisesse. Eu criei num período da minha vida com o hábito de escutar radinho debaixo do meu travesseiro, assim, eu botava o radinho de pilha debaixo do meu travesseiro, assim, e dormia ouvindo ele. Achava aquilo fantástico, maravilhoso. Quando a rádio veio, eu falei, gente, eu agora é só apertar um botão que eu estou escutando. Aquilo me deu uma alegria, porque trabalhava no secular, né? Um trabalho em Barueri foi muito intenso no secular e também para a igreja, então eu podia, assim... Gente, era só apertar um botão, tava lá uma mensagem, alguma coisa, fluindo, e aquilo parecia que te ligaram a tomada, assim, de algo muito precioso. Então eu aprendi a dar valor a isso, né? Quando eu tive Covid, eu vou dizer que quando eu tive Covid, que eu tava numa sala, né, quase morrendo, eu olhei e pensei, gente, a única coisa que eu queria agora aqui era uma janela do céu, para eu poder ouvir. E eu não tinha, eu tava de 4 paredes e não tinha, e às vezes a gente não dá valor ao programa A, ao programa B, porque a gente tudo tem valor, Deus tem valor da maneira como ele se dispõe pra gente. Perfeito, muito obrigado aí, Flávio. Passando o Thiago aí agora.
Os irmãos estavam relatando a experiência de programa de rádio, né? Então, eu não tive essa experiência, né? Pelo menos ainda. Mas essa experiência de presbítero, né? Também a gente é posto na prensa, né? Da mesma forma, né? Que aí, parecido com os irmãos também dos programas de rádio, que tem que apresentar ali algo, né? E alguma coisa de resultados, assim, para o Senhor, né? E assim, como presbítero, a gente passa por uns momentos difíceis, a gente é posto à prova a morte todo dia, né? E o irmão, às vezes, usa uma expressão de abrir uma floresta com um facão, né? Então, às vezes, a gente se vê assim como presbítero, né? Mas a gente se desespera, mas eu agradeço a Deus por esse chamado, porque por mais a obra está bem tímida aqui ainda, mas o Senhor não tem afrouxado, né? E tem exigido, e tem me colocado na prensa. E eu sinto assim que parece que se não fosse dessa maneira, assim, porque às vezes eu me questionava como assim, mas bem que o Senhor podia me botar pelo menos numa cidade que tivesse uns 2, 3 familiares, né? Já dá uma alavancada. Aí, mas por quê? Porque a gente quer se acomodar, né, irmãos? A gente quer ter os 2, 3 grupos familiares lá e cruzar as pernas, né, entende? Tu não quer ali batalhar e guerrear e pagar o preço de oração e de jejum. E assim, por isso eu agradeço a Deus, porque com isso o Senhor tem feito muita coisa da minha alma e me mostrado bastante coisa, dado crescimento, me colocando nessa prensa aí de presbítero aí, né? Então, agradeço o Senhor e agradeço aí a oportunidade de compartilhar com os irmãos. A gente que agradece, Thiago. Valeu. Sérgio, também muito obrigado aí por mais uma participação. Deus abençoe. Deus abençoe a todos aí do estúdio, a audiência e os nossos convidados aí que sejam fortalecidos em Cristo aí, tá bem? Amém. Valeu, Deus abençoe também. Valeu, Luciano. Beleza, Nicolas, obrigado aí, até a segunda-feira que vem, hein? Mais um Reciclagem da Visão. Aí, perfeito. Luciano e a presbítero também nos colegas aí de bancada aí junto, né, nas segundas. Tchau, Vitória. Boa noite a todos e muito obrigada pela sua companhia até esse momento.